importa, certo? Então, é um pouquinho diferente do arranjo, justamente nesse detalhe. Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. E aí, quando a ordem não importa, significa que a gente tem que retirar as coisas que se repetem. Vocês vão entender isso mais ou menos já, tá bom? Os agrupamentos que se repetem. Já vocês vão entender isso, tá bom? Qualquer dúvida, vocês botem aí no chat, que já eu vou dar uma olhadinha para poder falar aqui para vocês. Vamos lá, então. Combinação simples. O estudo tá no livro, na página 111 e 112, sobre combinação, tá bom? A atividade aqui tá escrita como recomendada, da página 113 e 114. Só que, como essa semana vocês não têm atividade, vocês não precisam estar me passando nada dela, tá bom? Nada. Isso aqui é só uma recomendação, certo? Que vocês, terminando a aula, vocês vão lá e dão uma rascunhada atrás de tentar resolver as questões utilizando o que vocês aprenderam hoje. Quando for na semana que vem, na lista de atividades que eu vou passar para vocês, vai estar dentro dessas questões, certo? Dentro das questões 103, da página 113 e 114, vai ser feita a seleção das questões que vocês irão ter que me entregar. Ou seja, quem for praticar vai acabar já fazendo a questão da semana que vem, né? E ao mesmo tempo aprendendo, tá bom? Se restar alguma dúvida, depois se alguém levantar essa dúvida, dizer por que o professor está mandando atividade essa semana, eu não estou mandando atividade, é só uma recomendação que vocês façam, porque na semana que vem a lista de atividades vai sair dessas duas páginas aqui, 113 e 114, tá bom? Então vamos seguir. Definição de combinação simples. A combinação simples de N elementos distintos tomados PAP, posições, com N e P pertencente aos naturais, e ainda N maior ou igual a P, é todo subconjunto ou agrupamento não ordenado, formado por P elementos distintos, escolhidos entre os N elementos dados. Ixi, Mário, o que foi isso que você falou, né, professor? Vamos por partes. Se eu tenho N elementos e eu quero colocar eles dispostos em P posições, eu estou trabalhando um tipo de agrupamento. Aí esse agrupamento ele pode ser um arranjo ou ele pode ser uma combinação. Quando é arranjo, a ordem do agrupamento importa. Já aqui, a ordem do agrupamento é não ordenada, ou seja, a ordem não importa, não tem ordem. Então eu posso distribuir de maneira que vai se repetir, vai ter grupos muito parecidos, mas como a ordem não importa, não tem nenhum problema. A gente continua, tá bom? Vocês vão entender bem direitinho já isso aqui. Aí acontece que na combinação simples, em relação ao arranjo simples, os resultados são sempre menores, né? Resultados de combinação simples são menores do que os resultados de combinação, aliás, de arranjo. Combinação, sempre os resultados, as possibilidades são menores do que as de arranjo simples. Porque quando a ordem importa, por exemplo, vamos pegar aqui o Vitor, o João Vitor, o Vitinho, João Vitor e o Jonas, né? Se eu botar nessa ordem, eu tenho, eu falei Vitinho, João Vitor e Jonas. Essa é uma ordem. Esses são os três elementos, certo? Se eu modificar aqui a ordem, se eu mexer aqui, botar agora João Vitor primeiro, depois o Vitinho, depois o Jonas. Para combinação, eu alterei a ordem, né? Mas para combinação, é como se fosse o mesmo grupo. É o trio. Tá entendendo? Não mudou. Já para o arranjo, não. O arranjo considera que o primeiro grupo, Vitinho, João Vitor e Jonas, é diferente de João Vitor, Vitinho e Jonas. É diferente. Por isso que no arranjo vão ter muito mais resultados, muito mais possibilidades, muito mais grupos, tá bom?
Então, a quantidade de combinações ela é indicada por uma dessas três expressões, né? Formas de se expressar, mas a gente usa a primeira, certo? Que é combinação de n elementos em p posições. Lembra muito arranjo, né? Inclusive na prova caiu uma questão sobre arranjo para saber qual era a fórmula do arranjo. Fica ligado aí, né? Vai que, né? Bom, a combinação de n elementos tomados em p posições é o primeiro fatorial, parece muito com arranjo simples, e dividido por. Aí aqui é que está a diferença. Pega p fatorial e multiplica por n menos p fatorial. Ou seja, a combinação de n elementos tomados em p posições é n fatorial dividido por p fatorial multiplicado por n menos p fatorial. Certo? Situação problema. O Vitor, não sei porquê, né? Saiu o Vitor aqui, foi dar uma pesquisa que eu fiz. O Vitor foi até a lotérica para fazer o seu jogo da Mega Sena. Ele nem pode, é de menor. Ele nunca deixa de fazer a sua aposta. Só que ele não sabe exatamente onde está pisando, pois não tem ideia de quantas combinações são possíveis com os números do cartão. E você sabe? Se sua resposta for não, aprenda nas próximas páginas, para depois você poder calcular essa situação aqui da Mega Sena, tá bom? Bom, vamos lá. O sorteio da Mega Sena, dos números da Mega Sena, é um caso de combinação, pois se refere a um tipo de sorteio no qual a sequência em que os números são sorteados não vai interferir no resultado. Ou seja, se eu sortear os números 14, 37, 02, 51, 13 e 28, isso aqui foi uma ordem. É a mesma coisa que eu sortear 37, 28, 14, 13, 02, 51 ou 51, 14, 02, 37, 28 e 13. Eles não consideram essas possibilidades. Se vocês estão conseguindo compreender, a situação é a seguinte. Quando você sorteia lá na Mega Sena os números, né? A gente tem os números sorteados. Quando vai aparecer o resultado para a gente, ele aparece ordenado. Ele aparece 02, 14, 02, 13, 14, 28, 37 e 51. Aí todas essas outras possibilidades de sorteio lá na ordem, sorteou de várias maneiras, né? Ah, o 14 saiu por último. Foi o último número a sair, não importa. A ordem não importa. O conjunto de dados é o mesmo. Ó, os elementos que fazem parte desse conjunto é os mesmos elementos desse, é os mesmos desse. Por isso que a combinação, a ordem não importa, porque para a combinação, esses conjuntos são iguais. Então, quando são iguais, a gente tem que só considerar um deles, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho várias maneiras diferentes de posicionar esses números, tá bom? Diferente do arranjo, né? No arranjo, os dois procedimentos são muito parecidos, né? Inclusive na sua forma. A do arranjo e a da combinação. A grande e principal característica que os torna diferentes é o fato justamente da ordem importar ou não importar, certo? Lembre-se, olha o tanto de vezes que eu já repeti hoje e eu ainda estou falando, né? Lembre-se, quando se fala em ordem, está se falando dentro do agrupamento dos elementos, certo? Então, a ordem do grupo importa? Importa. Então, é arranjo. A ordem do grupo não importa? Não. Então, é combinação. Vocês têm que lembrar dessa regrinha. Arranjo, não combinação. Tá bom? Vamos à situação do livro. O livro de vocês tem isso aí na página 111, tá? Diz assim, ó. Um pizzaiolo tem à sua disposição ingredientes para fazer pizzas nos seguintes sabores: atum, queijo, calabresa, milho e portuguesa. Quantas são as possibilidades de pizza que podem ser feitas com 3 sabores diferentes, né? Nesse caso, observe que escolher os sabores queijo, calabresa e milho é o mesmo que eu escolher calabresa, queijo e milho. Concorda que a pizza vai vir com os mesmos 3 sabores? Pronto, a pizza
Se ela vai, eu só mudei a ordem da minha escolha, mas alterou alguma coisa? A ordem importou eu ter alterado? Não. Ou seja, a ordem dos elementos não interfere na quantidade de possibilidades. Por conta disso, a gente diz aqui que essa situação a gente vai resolver ela através de combinação. Deixar claro para vocês que a análise combinatória é preciso muito saber interpretar a questão, né? Se você não souber interpretar a questão, saber bem direitinho o que está pedindo, você pode usar um procedimento de contagem errado, né? Se você olhasse aqui, a ordem importa sim, eu vou escolher o que eu quero mais, o que eu não sei, né? Se a ordem importasse, seria arranjo, mas aqui no caso fica evidente que a ordem não importa, porque a pizza de queijo, milho, queijo, calabresa e milho é a mesma pizza de calabresa, queijo e milho. Não tem diferença nenhuma, tá bom? Então a ordem não importa. Alterando a ordem das escolhas não vai alterar em nada o grupo. O grupo vai permanecer o mesmo. Assim podemos obter as possibilidades de pizzas que podem ser montadas construindo os subconjuntos ou agrupamentos não ordenados de 3 elementos dos conjuntos de sabores disponíveis. Os sabores disponíveis são A, atum, Q, queijo, C, calabresa, M, milho e P, portuguesa. Vamos construir aqui o agrupamento. Ó. Vamos lá pensar aqui. Eu posso, por exemplo, botar atum, queijo e calabresa. Eu posso colocar o atum, queijo e milho. Eu posso ainda colocar atum, queijo e portuguesa. Tem mais algum? Não, não tem mais, né? Aí agora ainda tem o atum, calabresa e milho. Agora eu não tô botando queijo. Tem mais um, atum, calabresa e portuguesa. E aí tem ainda o atum, milho e portuguesa. Todos esses iniciando com atum. Aí tem ainda o queijo com a calabresa e o milho. O queijo com calabresa e portuguesa. Ainda tem o queijo, milho e portuguesa. E, por fim, calabresa, milho e portuguesa. Essas são as possibilidades que a gente tem. Mas nem sempre, gente, vai ser possível você fazer esse tipo de situação, né? Você pegar e organizar, né, os seus dados. Até numa combinação, por ser menos números, ainda assim, menos possibilidades, ainda assim você vai se encontrar com esse problema. Então, você vai ter que usar os procedimentos de combinação, o cálculo da combinação simples, tá bom? Então, a combinação simples de n elementos em p posições, o que é? É 5 elementos, que são 5 sabores de pizzas, em 3 posições de pizzas que eu quero colocar aqui. Tá aqui, 5 tomadas em 3 posições. Aí a gente começa pelo 5 fatorial, dividido pelo 3 fatorial, que é o segundo, né, que é o P, e aí multiplicado por 5 menos 3 fatorial, tá bem aqui. Continuando, o 5 fatorial, eu vou logo transcorrer ele até desenvolver ele até o 3 fatorial. Vocês sabem muito bem o que eu faço quando eu paro bem aqui, né? Parei no 3 fatorial, para cancelar com esse 3 fatorial. 5 menos 3 fatorial é 2 fatorial, certo? Aí, deixa eu pegar aqui só a caneta para a gente cancelar isso aqui, né? Cancelar esse com esse bem aqui, ó. Cancelei. Então, só sobrou 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial todo mundo sabe que é 2, né? Então, a gente tem daqui das possibilidades a seguinte situação. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Não dá 20 não, dá 10, tá? Loucura, né? A gente olha tanto isso aqui, dá 10. Dá 10 possibilidades, tá bom, gente? E aí, a gente consegue concluir a resposta assim, bem rapidinho. Aqui, você tem que ficar observando, lendo, olhando. É um diagrama de chaves, né? São vários que dá para fazer. Em alguns casos, fica impossível se fazer. Dá até uma dor de cabeça,
Só de imaginar já tá me dando dor de cabeça, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Ainda na situação do livro, né? Na situação do livro, a gente note que os agrupamentos se diferenciam pela natureza dos seus elementos, né? Se a gente voltar bem aqui, ó, a natureza deles é diferente. Essa pizza aqui não é igual a essa, não é igual a essa, não é igual a essa. Tem sabores parecidos? Tem, mas não são iguais, 100%, tá bom? Aí, cada uma dessas possibilidades corresponde ao que chamamos de uma combinação de 5 sabores tomados 3 a 3 posições, que indicamos por combinação de 5 em 3. Como são 10 combinações ao todo, temos que a combinação é 10. A gente já viu isso na questão anterior. Mas e se fosse arranjo? Se fosse arranjo, precisaríamos considerar alguns formatos de pizza, mesmo sendo aparentemente iguais, né? Por exemplo, a primeira aqui tá atum, queijo e calabresa. Eu poderia considerar, por exemplo, queijo, calabresa e atum, ou calabresa, atum e queijo, ou até ainda tem mais, né? Não, tem mais um. Tem queijo, calabresa e atum no final. Ou seja, tem algumas possibilidades. E aí vai aumentar essa quantidade. Vamos aqui fazer, só para vocês verem aqui, ó, a situação. Por exemplo, eu posso ter atum, queijo e coalho, atum, queijo e milho, atum, queijo e pizza e portuguesa, atum, calabresa e milho, atum, calabresa e portuguesa, atum, milho e portuguesa. Todos eles começando primeiro escolhendo o atum. Aí agora, queijo, atum e calabresa, queijo, atum e milho, queijo, calabresa e milho, queijo, atum e portuguesa, queijo, calabresa e portuguesa, queijo, milho e portuguesa, e assim, ó, vocês vão vendo que vai, olha quantos grupos eu tô formando, né? Quantos grupos eu tô formando. No total, tem aqui o total, né, pra gente. Se vocês olharem bem, ainda tem mais, né? Tem não. São só esses mesmo, graças a Deus. Deu um trabalho tão grande para fazer isso aqui, que não compensa nem falar, né? Mas assim, se a gente fosse calcular isso como se fosse um arranjo, o arranjo seria de 5 em 3 posições. Aí seria 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Não tem o 3 fatorial aqui. Essa é a diferença. Quando eu divido pelo p fatorial, eu tô tirando aquelas repetições. É isso que acontece. E aí, 5 fatorial, a gente vai desenvolver até 2 fatorial agora, né? Para poder fazer o quê? Cancelar. Aí vem aqui, novamente, e cancela. 2 fatorial, tchau. 2 fatorial, tchau. E aí, a gente continua seguindo. Opa, já tinha, ó. Eu sou desses, eu gosto de riscar 2 vezes. Finalizando, a gente tem 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Olha quantas vezes mais tem no arranjo, né? O arranjo deu 60, enquanto que na combinação deu só 10. 6 vezes mais. Nessa situação deu 6 vezes mais. Em outras acontecem de dar 10, 15, 20, 100 vezes mais. É horrível. Então, entendo que a combinação ela tem uma quantidade de possibilidades reduzidas porque a ordem não importa. Então, os grupos são considerados iguais, independente da ordem. Já no arranjo, não. A ordem importa. Então, os grupos, por conta da ordem, os grupos se tornam diferentes. Tá? Atividade resolvida aqui para vocês. Ó. Uma sala de aula tem 18 meninas e 14 meninos. De quantas maneiras o professor ele pode formar grupos de 5 alunos, sendo 3 meninas e 2 meninos, certo? Primeiro que a gente tem 18 meninas e 14 meninos, né? Então, são 5 alunos. O grupo vai ser formado ao mesmo tempo. Ó, esse I bem aqui, ele dá a ideia de que vai acontecer tudo ao mesmo tempo, porque é um grupo com 3 meninas e 2 meninos. Aí o que acontece? Isso aqui vai se repetir, vai acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem, eu acho que eu não coloquei não, beleza. Aqui a gente vai fazer no braçal mesmo, tá bom? Mas que bem que não tá precisando não, porque tem aqui, vou detalhar pelo que tem aqui.
Bom, se tem 18 meninas e eu quero colocar 5 posições, ó, são 18 meninas e eu tenho que selecionar grupos de 5 alunos. São 18 meninas e 3 eu tenho que selecionar. Então, é uma combinação de 18 em 3 posições. A ordem aqui, a ordem não importa, né? Como a ordem não importa, eu posso selecionar, por exemplo, a Carla, a Fátima e a Ariane. Vixe Maria, que combinação, né? Combinação delas, né? A Fátima, a Carla e a Ariane. E elas três, eu chamei elas nessa ordem, né? Mas eu posso, por exemplo, a Ariane, a Carla e a Fátima, é a mesma coisa. Então, eu não vou fazer outro conjunto com os mesmos elementos. Não vale. Por isso que é a combinação. E quanto aos meninos, eu tenho 14 meninos em 2 posições, porque são 2 posições para os meninos, certo? Então, a gente tem uma combinação para as meninas, a combinação é de 18 em 3 posições, e para os meninos é uma combinação de 14 em 2 posições, tá? O número de grupos formados vai ser o quê? Como aqui tem esse bendito i aqui, significa que eu tenho que multiplicar esse... Ixi, deixa eu apagar aqui. Eu tenho que multiplicar... Opa, peguei errado. Essa caneta. Eu tenho que multiplicar este por este. Sou obrigado a fazer isso, certo? Porque vai acontecer ao mesmo tempo. Se não acontecesse ao mesmo tempo, se fosse meninas ou meninos, aí eu iria somar, tá bom? Lembra do PFC multiplicativo lá no início? PFC, né? Princípio Fundamental de Contagem. Bom, aí a combinação de 18 em 3 posições é 18 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 18 menos 3 fatorial. E isso aqui vai ser multiplicado por quem? Por 14 fatorial dividido por 2 fatorial, que é essa segunda aqui, ó. 2 fatorial multiplicado por 14 menos 2 fatorial. Aí a gente começa a primeira coisa que ele fez aqui no livro foi desenvolver só a parte de baixo, né? Ele repetiu, ó, 18 fatorial sobre, aí 3 fatorial e 18 menos 3, 15 fatorial. Para saber até onde ele vai desenvolver. Ele vai desenvolver o 18 fatorial até o 15 fatorial. E na segunda combinação, o que, que ele faz aqui, né? Ele pega 14 fatorial, repete, e embaixo ele bota 2 fatorial multiplicado por 12 fatorial. Tá aí pronto, beleza, ele vai desenvolver até 12. Feito isso, ó, perceba bem, 18, o primeiro, só o primeiro, esse aqui, de um traço. Ele pega 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial e parou. Por quê? Porque aqui embaixo já tem o 15 fatorial. Ele só desenvolveu embaixo o 3 fatorial. Mas 3 fatorial todo mundo sabe que é 6, mas não precisa fazer, não tem muito problema aqui não, tá bom? Vamos lá. Aí ele vem aqui e cancelou. 15 fatorial com 15 fatorial. Feito isso, eu só tenho 18 vezes 17 vezes 16. Aí essa conta aqui ele pula, né? Porque ele é desses, o livro é desse. 18 vezes 17 vezes 16 dá 4.896, certo? Aí isso aqui é dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, certo? Aí isso aqui é multiplicado por, agora para esse segundo aqui, ó, 2 pontinhos. 14 vezes 13, 14 vezes 13 vezes 12, e aí ele para aqui para poder fazer isso aqui, ó, cancelar o 12 fatorial com 12 fatorial. Então, só sobra 14 vezes 13, dividido por 2 fatorial é 2, né? Então, dá 182 dividido por 2. Aí, o que a gente faz aqui? Multiplicação de fração.
Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 494.896 vezes os 182 dá 891.072. E embaixo, 6 vezes 12 dá 12, tá bom? Feito isso, aí é só fazer a divisão. 891.072 dividido por 12. Agora você precisa calcular, meu filho. 74.256. É bem tranquilo, né? Na realidade, vocês estão, assim, numa vida muito tranquila, tá? Por quê? Porque não tem muita coisa para se pensar. A ideia principal mesmo, de fato, é você interpretar a questão, tá bom? Não tem nenhuma pergunta. O Ian tá dizendo que tá emancipado. Só Deus sabe por quê, né? Pronto, voltei. Tá só espirrando, gente. Precisar espirrar. Mas não é coronavírus, tá? Graças a Deus. Só vivo dentro de casa. Vamos para a próxima. Bom, aqui tem uma coisa que o livro não tem, que é as propriedades das combinações. E aí eu gostaria de destacar aqui para vocês, tá bom? O número de combinações de n elementos tomados em PAP posições é igual ao número de combinações de n elementos tomados em n menos p a n menos p posições. O que significa isso, professor? É justamente isso aqui, ó. Se eu tenho uma combinação de n elementos em p posições, isso daqui vai ser sempre igual a uma combinação dos mesmos n elementos tomados em n menos p. Ó. Se eu pegar aqui n menos p, vai dar a mesma coisa. Como é isso, professor? Vamos para um exemplo por números, que fica mais claro. Isso aqui é mais propriedade, então é só para facilitar a vida de vocês. Na hora lá que vocês vêm, vocês dizem, igual. Considerar só um, vou calcular só uma vez. Tá entendendo? Essa é a intenção. Olha aqui, ó. Havendo 8 pessoas para se formar uma comissão, vou até pegar a caneta aqui, 8 pessoas. Para se formar uma comissão, uma comissão é um agrupamento, tá? O número de combinações possíveis com 3 pessoas, essa comissão tem 3 pessoas. A comissão, vou até fazer uma ligaçãozinha aqui, ó. Uma comissão de 3 pessoas é igual ao número de combinações possíveis com 5 pessoas. Se eu fizesse também, seria igual a uma combinação com 5 pessoas. Pronto, como é que seria isso? Simples. Eu estou dizendo aqui que uma combinação de 8 em 3 posições é igual a uma combinação de 8 em 5 posições. Aqui só mudou a ordem, né? Uma combinação de 8 em 3 posições está dizendo que é igual a uma combinação de 8 em 5 posições. Isso acontece por quê? Porque, olha bem, ó. A primeira é n, que é 8, número de elementos, e p, que é 5, certo? Na segunda, eu tenho n, que é 8, tem aqui, e eu tenho p, que vale 3. E esse p aqui é quem? É n menos p, ó. N menos p. N menos p lá na primeira. 8 menos 5, 3. Certo? Pois 8 menos 5 é 3. Isso acontece por conta disso. Tá? Aí, só para ficar claro, a gente calculou as duas coisas, ó. Essa combinação tem que ser igual a essa. Aqui eu vou chamar de combinação 1 e aqui de combinação 2. Pronto. A combinação 1, desenvolvendo, ela fica 8 fatorial sobre 5 fatorial multiplicado por 8 menos 5. 8 menos 5 fatorial. E a segunda fica como? 8 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial. Aqui é um 3, tá, gente? Acontece nas melhores famílias. Aqui é um 3. Pronto. 3 fatorial. Engraçado que aqui na hora deu certo, né? Vamos lá. Na primeira, quando a gente... 8 menos 5 dá 3 fatorial. Então, eu tenho 8 fatorial sobre 5 fatorial
multiplicado por 3 fatorial. E na segunda, aqui, primeira, segunda, primeira, segunda. Na segunda, eu também tenho a mesma coisa, ó, 8 menos 3, 5 fatorial. Então, eu tenho 8 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial. Desenvolver a primeira aqui, a gente vai desenvolver até onde? A gente vai desenvolver ela até o 5 fatorial, que é o maior número que eu tenho aqui, para poder fazer justamente isso aqui, ó. Pega o beco, pica a mula. E aí eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 6. Opa, mas olha bem, ó. 6 dá para dividir para 6, bem aqui, ó. Aí não sobrou nada embaixo. Nesse outro aqui, que é o 2, do mesmo jeito, se vocês olharem bem. 5 fatorial, cancela com 5 fatorial. E eu tenho 6, que eu também posso cancelar com 6. 8 vezes 7 é 56 na primeira. 8 vezes 7 é 56 na segunda. Provada. Então, por que que a propriedade, ela existe? Ela existe. Tá bom, gente? Se tiver dúvida, pode falar no chat, tá? Não se acanhem, não. Tá? Só vou mencionar o nome de vocês e vai sair no YouTube, tudo bem, mas é tranquilo, né? Fiquem à vontade. Mentira, gente, que é isso? Vamos lá. Propriedade das combinações. Propriedade das combinações. Propriedade das combinações. O número de combinações de n elementos tomados PAP posições que contém R elementos dados é expresso por... Mário, o que é isso aqui? Gente, professor, me ajude. Assim, se eu tenho um conjunto com n elementos, certo? Tomados em p posições, tá aqui, ó, n em p posições. E se r elementos já são dados, já são especificamente dados, então eu tenho que subtrair esse elemento que já foi dado, tanto no número de elementos quanto no número de posições, porque já vai ser expresso, tipo assim... eu vou formar eu vou formar um grupo de 4 pessoas, uma delas, um grupo de 4 pessoas. Eu tenho 5 pessoas para formar um grupo de um trio, na realidade. 5 pessoas para formar um trio, certo? Só que uma dessas pessoas é o João Vitor, que diz que está famoso lá no chat. O João Vitor, ele vai... eu já estou contando ele como um dos elementos desse grupo. Então, o que aconteceu? Não vai ficar mais 5, uma combinação de 5 em 3 elementos. Vai ter que reduzir 5 em 3 posições, perdão. Vai ter que reduzir um elemento, então vai ser 4 elementos que vão ter restantes para poder botar em 2 posições e não em 3. E aí, o que acontece? Justamente isso. Mas olha o exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Em um grupo de 10 pessoas, novamente, 10 pessoas, deseja-se formar uma comissão com 5 pessoas. 5 pessoas. Então, aqui é uma combinação de 10. Vou até botar aqui, ó, uma combinação de 10 tomadas em 5 posições, certo? De forma que João e Maria façam parte dessa comissão. Beleza. Só que está dizendo que João e Maria vão fazer parte. Eles são 2 elementos. Tá aqui, 2 elementos. Então, eu tenho que descontar 2 elementos daqui, do 10. E aí eu faço isso aqui. E eu também tenho que descontar 2 posições dessa minha comissão, porque não vai ter mais 5 pessoas possíveis para colocar. Só 3 agora. E aí eu tenho que também descontar o João e a Maria, porque eles são desses, né? A bruxa não pegou eles. Bom, 10 menos 2 é 8. E 5 menos 2 é 3. Uma combinação de 8 tomadas em 3 posições vai ser 8 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 8 menos 3 fatorial. Aí, 8 fatorial vai ser dividido por 3 fatorial e 5 fatorial. Aí eu pego esse 8, desenvolvo até o 5 fatorial para fazer isso com o de baixo. 3 fatorial, vocês sabem que 3 fatorial é
6 fatorial. Ou 3 fatorial é 6, não é 6 fatorial. E aí, cancela 6 com 6, o resultado dá 56, porque 8 vezes 7 é 56. Dá a mesma coisa do anterior, né? A gente já viu, a combinação de 8 tomadas em 3 posições. Estava aqui, né? O 8 em 3 posições, estava bem aqui, ó. Certo? Beleza. Bom, agora vamos para mais uma propriedade, tá, minha gente? Deixa eu esperar aqui. Eles dão uma leve, sabe, aquela esticada matinal, né? Maravilhosa, pois é. Propriedade das combinações, mais uma, tem mais uma. O número de combinações de n elementos tomados PAP posições que não contém R elementos dados. Que não contém R elementos dados, certo? Ou seja, é mais ou menos a mesma situação da anterior, só que agora eu estou dizendo assim, eu vou formar um grupo, tem 10 pessoas. Aqui o exemplo, tem 10 pessoas, né? Eu quero formar a comissão de 5 pessoas, só que eu não quero colocar o Pedro. Pedro não vai entrar. Pedro não vai entrar. A gente não tem nenhum Pedro na sala, né? Se tivesse, seria problema. Mas a gente não tem um Pedro. Eu não quero colocar o Pedro. Se eu não tenho mais condições de botar o Pedro, então eu não tenho 10 pessoas para colocar na realidade. Eu vou ter 10 menos o Pedro, menos 1, que dá 9. Então, o que que acontece? É justamente isso. Quando você tem um elemento que não pode conter, você tira ele. Né? Quando você tem um elemento que já é dado, você tem também que tirar ele, mas você tem que tirar ele das duas situações, do número de elementos e do número de posições, tá? Bom, 9 fatorial, primeiro fatorial é dividido por 5 fatorial, que é o segundo, multiplicado por 9 menos 5, primeiro menos o segundo, fatorial. Aí aqui tá 8 fatorial. Essas coisas só aparecem na hora da aula, né? Porque a gente fica olhando assim, a gente olha o material da gente todinho, tipo umas 15 vezes para ver e não ver nenhum erro. E aqui a gente encontra o 9 fatorial. 9 fatorial sobre 5 fatorial e 4 fatorial. Aí o que que acontece? Vamos lá. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Eu desenvolvi até o 5 porque aqui eu tenho o mais alto fatorial, é o 5 fatorial. Então, venho aí, cancelo. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, dividido por 24. Mas aqui eu tô muito engraçadinho. Eu vou fazer mais, ó. 24 dá para dividir com 8, certo? 8 por 8 dá 1. 24 dividido por 8 dá 3. Certo? Vou facilitar a minha conta, gente. Eu tenho que facilitar a minha conta, não tem condições não. Ainda vou facilitar mais, ó. 3. Vou cancelar 3 com 6. 6 dividido para 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui embaixo só tem 1, não preciso mais considerar. Vamos para cima. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 7 é 63. 63 vezes 2, 126. Tá bom? Bom, que coisa maravilhosa. Vamos ver o que a gente tem mais. Agora a atividade resolvida do livro, tá bom? Em uma confraternização de ano novo, logo após a meia-noite, cada pessoa abraçou todas as outras uma única vez. Sabendo que ocorreram 153 abraços no total, determine o número de pessoas presentes. Certo? Bom, aqui já tem o valor da combinação, né, na realidade. Né? A combinação vale 153. Então, olha bem, ó, combinação de duas pessoas, de tantas pessoas em duas posições, porque um abraço, a gente considera um abraço mesmo, de fato, aquele abraço de verdade mesmo, aquele abraço que você dá, você e outra pessoa, né? Então, só são duas pessoas que participam realmente de um abraço efetivo. Então, tá aqui, 2. Certo? 2. Beleza.
o que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir um número de pessoas, um número de elementos disso daqui. Peraí, eu tenho o valor da combinação e eu tenho o valor das preposições, né? Que são dois. São duas pessoas para cada braço. Então, eu preciso descobrir na fórmula o que é que vai dar essa situação. Quantas pessoas vão ter? A combinação de n tomados em duas posições é n fatorial dividido por 2 fatorial, n menos 2 fatorial. Tá aqui. Isso daqui, o resultado a gente já sabe, que é 153. Tá aqui. Tô aqui nessa parte, viu, gente? Beleza. Aí, o n fatorial, eu vou desenvolver ele. N fatorial, aí depois n menos 1, até o n menos 2. Por quê? Para poder eu cancelar com esse aqui. Lembra que à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai diminuindo 1. Então, n, vou diminuir 1, n menos 1. Vou diminuir 1 novamente, n menos 1, que dá n menos 2. E aí, n menos 2, parei aqui, porque eu posso cancelar. Fatorial com fatorial. São iguais. Então, ficou o quê? N menos 1 sobre 2. 2 vezes 1 é 2, certo? Aí, n vezes n dá n ao quadrado. N vezes menos 1 dá menos n, certo? E eu ainda tenho esse 2 vezes 1, que é 2, 2 vezes 153, que dá 306. Ficaria assim, ó, n ao quadrado, ou n feio, né? Deixa eu apagar aqui. Nosso tempo. Quando eu olho o tempo, eu fico assustado aqui, porque nosso tempo urge. N ao quadrado menos n igual a 306. É para ficar assim, certo? Só que aí o livro, ele já passa para essa parte aqui, ó. Ele pega e bota tudo no lado da igualdade. N igual a menos 306 igual a zero. Aí a gente resolve uma equação de segundo grau, certo? Não vou resolver aqui uma equação de segundo grau. Você vai encontrar as duas raízes, N1 e N2. Quando você resolve N1, quando você encontra N1, N1 dá menos 17. Não convém. Por que que não convém? Não convém porque N e o P, eles devem pertencer aos naturais. Eles só pertencem aos naturais. E o menos 17 é um número inteiro. Ele é negativo. Não existe natural negativo. Portanto, a gente só vai considerar 18. Logo, o número de pessoas que estavam presentes na confraternização eram 18. Tá bom? Massa nessa questão. Tá um assim na global. Muito parecido, mentira, ou não? Vamos lá. Gente, os próximos passos. Vou deixar claro aqui para vocês. Na semana que vem, a gente vai ter a atividade, né? Sobre combinação, sobre esse conteúdo. Lá nas atividades recomendadas, eu vou escolher uma quantidade de questões e vou colocar para vocês, tá bom? E, além disso, eu também vou colocar umas atividades de geometria plana, com um link de uma videoaula para vocês assistirem sobre geometria plana. Geometria plana em que sentido? O cálculo da área de quadrado, de triângulo, né? de um pentágono, né? De um pentágono nem tanto, mas de um hexágono. Porque são coisas que vão cair na global, vai cair isso. Ah, professor, mas você nem vai dar geometria plana? Eu vou sim, ó, aqui, tá bom? Lembrando que dia 13, sábado letivo, a gente vai ter um simulado SPAES, tá bom? Simulado SPAES com os escritores, hoje à tarde, inclusive, quando for 4h10, eu que vou dar aula do SPAES para os segundos anos. Então, não percam, a gente vai trabalhar resolução de questões dos descritores que vão cair, para vocês se basearem no que vocês devem estudar, mas vocês devem olhar tudo que vocês têm de SPAES lá no drive de vocês, no drive que eu fiz para vocês das atividades. Tem lá, olhem a partir da segunda semana, isso mesmo, viu?
Porque a partir da segunda semana, desconsiderem somente os descritores do simulado passado, que o do simulado passado não vai entrar nenhum. Vai ser o 51, deixa eu ver, tem ainda o 65, o 67, o... Meu Deus, o 23, né? O 23 vai entrar o 49, vai entrar o 41. O 41, inclusive, é esse assunto que a gente acabou de ver, né? Que é cálculo de PFC. Então, vai ficar muito bom para vocês. Um dos escritores, vocês estão assim, afiados. E na semana seguinte, né? Daqui a 2 semanas, a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para poder a gente ver um pouquinho de geometria plana e fazer uma revisão sobre análise combinatória. O que vai cair? Tudo do segundo período vai cair, tudo, tá bom? Para a global. A global, depois, na próxima aula, eu vou dar os próximos passos, dizendo quando é que é a global, mas bem que vocês já sabem que é dia 20, né? A gente vai ter uma revisão praticamente em cima da prova, mas vai ser bom, né? É até bom, até melhor, tá bom? E, portanto, uma mensagenzinha para vocês, né? No tempo certo, tudo vai dar certo. Você deve ter calma, deve deixar Deus trabalhar. Não tenha medo, não se preocupem. Ai, acho tão lindo isso aqui. Alguém tira um print aí e me marca nas redes sociais, tá bom? Com essa mensagem ou com essa daqui. Agradecendo a presença de vocês. Muito obrigado por estarem em mais uma aula. E não se esqueçam, as atividades que eu recomendei não são para essa semana. Eu ainda vou escolher qual delas eu vou escolher, porque tem uma quantidade específica. E eu só vou dizer isso na semana que vem. Mas tá aí, para vocês se aventurarem, que nem uma Dora aventureira, tá bom? Mas é isso. Muito obrigado e tchau!